O vídeo de hoje traz polêmica. A gente está falando de Marighella, o primeiro filme dirigido pelo grande consagrado Wagner Moura. Mas por que será que Marighella gerou tanta confusão? Gerou tanto bafafá? Por que é polêmico? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje. Depois da vinheta, uma resenha completa sobre esse filme top que você não pode perder. Tá no cinema e eu vou te falar, primeira linha com grande sucesso de Wagner Moura. Mas vamos lá, solta a vinheta aí, Brunão, que hoje o bicho vai pegar. Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de cinema nacional, Marighella. E vocês sabem o quanto que eu gosto do cinema nacional, o quanto que eu fico empolgado quando surge uma produção top que é exportado, o nosso nome sendo levado lá para fora com uma mega de uma produção. Então, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque hoje vai ter muita polêmica, muita informação bacana para trazer para vocês. E se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem trazido dicas muito tops para vocês colocarem na sua lista. Marighella é um deles. E vamos lá começar falando de sinopse desse filmaço. O filme traz a história biográfica de Carlos Marighella, que na década de 60 foi um homem que não teve tempo para ter medo. Porque, de um lado, o Brasil vivia uma violenta ditadura militar. E do outro, existia uma esquerda que era oprimida e que vivia muito na surdina, a não ser por conta de alguns revolucionários que acabavam aparecendo, como, por exemplo, Marighella, que foi um dos que resolveu reagir à ditadura ou simplesmente agir a favor do Brasil. Marighella era um político, um escritor, um guerrilheiro contra a ditadura militar. Bom, essa é a sinopse que eu tentei trazer para vocês da forma como realmente ela foi escrita pra gente. De forma bem emocionada a respeito da vida, do que foi a vida do Marighella lá na década de 60. E antes que vocês me perguntem se o Vinícius é de direita, é de esquerda, a ideia desse vídeo não é trazer para vocês uma visão política dos momentos atuais, do momento que o Brasil vive hoje. Pelo contrário, a gente veio para colocar uma pulga atrás da sua orelha em relação à história lá na década de 60 do que realmente aconteceu, como que aquilo aconteceu lá na década de 60 e o que o Marighella tem por trás de toda essa história e por que ele é tão conhecido, ficou tão conhecido, sendo trazido através de uma produção que está rodando o mundo inteiro. Até porque, aqui no Séries em Série, a gente não vai tomar lado nenhum em relação à política atual. O que a gente precisa trazer para vocês é informação de um filme que é top e que vocês, independente do lado político em que vocês estão, vocês precisam assistir. É para colocar realmente a pulga atrás da orelha e fazer com que vocês sintam-se interessados em assistir ao filme Marighella. E aí a gente chega para falar um pouco desse enredo desse filme, que acabou romantizando sim em alguns momentos o que foi o próprio Marighella lá na década de 60, já que existem relatos de que ele foi um guerrilheiro que era realmente muito forte, ele tomava atitudes muito extremas em relação à própria guerrilha na luta contra a ditadura, mas também é um filme que traz algumas dessas ações que o time lá do Marighella, os revolucionários do Marighella acabaram tomando de frente ali com quem era a favor da ditadura militar naquela época. Então ele é um filme que acaba romantizando por um lado, mas acaba trazendo história, acaba trazendo verdade. Em muitos momentos também a própria informação em relação à ditadura pega leve com que eles foram realmente
lá no passado. Se você conhece alguém que foi militante, até mesmo das escolas, do Grêmio das escolas, sabe o quanto que a ditadura militar foi pesada em cima dessas pessoas que pregavam em relação a ir de encontro à ditadura militar. O quanto que a censura era muito forte, não somente nos meios de comunicação, mas também dentro das escolas, com as pessoas e principalmente com esses militantes. Mas a história do filme em si, Marighella, apesar de ser uma história biográfica, traz muita cena de ação. Durante todo o decorrer do filme, você se vê dentro de alguma fuga dos esquerdistas daquele momento ali, ou até mesmo dentro de alguma ação específica que eles estão fazendo para ir de encontro contra a ditadura. O filme acaba carregando muita emoção e muita ação no decorrer do tempo dele ali. E que é uma assinatura muito forte que o Wagner Moura já traz pra gente, principalmente trazendo uma transparência muito forte dele em relação ao que foi a história lá no passado. Outro ponto que eu vou te falar que tirou onda dentro de Marighella foram as atuações que a gente teve ali nesse filme. Principalmente quando a gente fala do Seu Jorge, que teve um encarne muito forte com a emoção que Marighella traz pra gente, principalmente nos momentos em que ele tem que ter pulso forte de chegar e tomar a frente em relação a essa parte mais de militância, quanto também a parte emocional que ele carrega em relação à família dele, ao filho dele e a tudo que acontece nesse equilíbrio que ele tem que ter entre o Brasil, o amor ao Brasil e o amor à vida e a família dele. Fora que também trouxe uma atuação brilhante de Bruno Galhaço, que é ali o policial, ali o investigador que bate de frente, é o ditador que tá ali de frente e que segue numa busca de caça entre gato e rato muito forte, ele indo atrás do Marighella e sendo ludibriado em muitas vezes. Ou seja, duas das atuações, não que as outras tenham sido fracas, pelo contrário, atuações muito boas, inclusive dos coadjuvantes, mas os dois em si, nessa briga que eles acabam travando durante todo o filme, é ação pura durante todo o momento, em que você vai se sentir angustiado demais em relação a essas histórias. Mas agora a gente chega para falar um pouco dessa produção de Marighella, e eu vou te falar que, de repente, esse é o grande ponto alto que esse filme traz pra gente. Quando a gente fala de fotografia e cenografia, cara, é muito perfeito o quanto que eles retornam, o quanto que eles voltam lá na década de 60 para trazer esse cenário e tomadas de locais específicos que são realmente o retrato do que era o Brasil na década de 60. E eu te digo mais, eu queria entender como é que essa produção consegue chegar numa perfeição tão grande de trazer automóveis, peças de roupa, tudo muito bem relacionado ao que era a década de 60. Elevadores, prédios, cara, é uma perfeição nos mínimos detalhes que vai te prender se você é alguém que gosta de história. Quando você vê esse cenário dos carros, dos prédios, dos locais relacionados à década de 60, você vai curtir demais o que foi essa produção. E eu vou te falar que eu não costumo ver vídeos dos meus amigos que trazem o mesmo material que eu vou falar. Tipo, se eu for falar de Marighella, eu costumo fugir um pouco do vídeo dos meus amigos, até para não ter nenhum tipo de influência naquilo que eu vou trazer para vocês, ou seja, é a minha opinião mais do que sincera, e também para que depois eu possa debater com eles, a gente comentar bastante em relação do que foi o filme. Mas para esse filme especificamente, eu acabei vendo o vídeo de um amigo meu, que foi o Luca Leal, que tirou onda numa análise perfeita em relação a essa produção que foi feita para Marighella. Inclusive, tem um ponto que ele fala em relação à câmera, a forma como foi feita aquela câmera dentro das ações que estavam acontecendo ali. Não é aquela câmera estática, é a câmera que percorre junto com os personagens dentro da cena, que faz com que você se sinta totalmente dentro da cena. Ele foi cirúrgico ao comentar
totalmente, não somente nessa parte, mas toda a parte política, toda a parte do filme, da filmografia em si. É um vídeo top. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição do meu vídeo as informações lá do canal dele e desse vídeo específico, o link para esse vídeo específico, para vocês compararem, inclusive, as nossas avaliações, porque a dele é mais uma top. Fora os outros amigos aqui que também tiram onda comentando sobre as séries. Mas vamos lá falar mais um pouquinho de Marighella. Só pra gente também não falar bem o tempo inteiro de Marighella, existe um ponto que me incomodou um pouco em relação ao andamento dessa história, principalmente quando fala um pouco mais pessoal do próprio Carlos Marighella. O ritmo do filme acaba mudando muito do extremo alto para o extremo baixo a todo momento. E isso acaba fazendo com que você perceba que algumas das cenas poderiam não tem tanta necessidade de estarem nesse filme, que faz com que seja um filme que seja arrastado em alguns momentos. Nada que vá comprometer a história total em si e até mesmo as partes de ação. Mas é um filme que em alguns momentos acaba pecando em relação a esse ritmo. Mas vamos falar de avaliação de Marighella. São por todos esses pontos que a gente chegou numa avaliação de 4 estrelas para Marighella. Sim, é um filme que vai trazer para você muito mais do que história, muito mais do que aconteceu lá no passado, muito mais do que uma briga política que aconteceu lá no passado e que muito acontece no dia de hoje e que a gente precisa pensar da forma como Marighella pensava, pelo Brasil. Independente do lado político que a gente se encontra, temos que ter amor pelo nosso país. E é isso que o filme quer trazer, remeter a gente a todo momento. Independente de qual lado que você esteja. Nós aqui a gente não prega por lado nenhum. Mas é um filme muito bom que precisa estar na sua lista para você também aplaudir, para você também glorificar em relação a esses tipos de mensagem que a gente está passando para o mundo inteiro. Então, sim, Wagner Moura, você acertou demais nessa produção, você acertou muito nesse filme, nesse roteiro. Tiveram algumas falhazinhas ali em relação à continuidade, ao ritmo, mas nada que realmente atrapalhe essa mega de produção que vai ser trazida para vocês. E com certeza Marighella é um filme que tem que estar na sua lista. E se puder assistir no cinema, vai prestigiar o cinema nacional. Mas agora a gente quer ouvir você. Eu quero que você traga para mim quais foram as suas percepções e as suas reações em relação a esse filme. O que você achou de Wagner Moura como diretor? Um misto de muita ação, muita emoção, trazendo uma remetência pra gente lá no Tropa de Elite com relação a essa ação, a produção que foi trazida. Comenta aqui pra gente tudo que você achou e se Marighella é um filme que você pretende assistir por conta de tudo que foi trazido. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e de se inscrever aqui no Séries em Série. Toda semana, vídeos tops que a gente tem trazido pra vocês com dicas de séries e filmes pra vocês colocarem na sua lista. Inclusive um deles pode ser esse aqui, ó. Vai lá assistir um vídeo top pra você colocar na sua lista aí. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!